Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais uma aula para os 7º anos. A gente vem desde a semana passada estudando as operações com frações e agora a gente está começando a finalizar, o contexto de divisão. Por quê? A gente começou a divisão ontem, segunda, né? Vimos um caso de divisão de frações e aí a gente fechou a primeira ideia. Compomos os quadros anteriores, quando a gente colocou a adição e subtração, qual é o processo que a gente utiliza para aquilo, a gente viu como funciona a multiplicação de frações e agora, essa é a segunda aula, que a gente fala sobre divisões para contemplar os casos que a gente vai analisar nesse conceito, nessa ideia de dividir essas frações, tá certo? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Aqui a gente vai trazer a Jéssica para fazer a tradução para a Língua Brasileira de Sinais. Eu já agradeço a presença e o retorno dela aqui com a gente, viu? Então, hoje a gente está dando início, na verdade, desde a semana passada, vem dando início a essa nova fase do projeto Educar Recife. E aí vocês estão percebendo a interação entre os professores. Quem vai estar fazendo duplo o tempo todo comigo aqui é Tiago. Eu vou chamar ele para se apresentar e falar um pouquinho do aplicativo. E aí, Tiago? Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente, como a professora Briane falou, a partir de agora a gente vai fazer sempre essa parceria nas aulas de matemática, tá certo? Porque a gente vai tentar melhorar cada vez mais aí a questão da interação, tá bom? A gente já tinha anteriormente a interação lá pelo nosso canal no YouTube, mas a partir de agora, com o aplicativo, a gente vai tentar fazer essa interação cada vez mais direta, né? Ou seja, no momento da aula, você pode mandar lá sua mensagem, sua dúvida, que a gente vai fazer da melhor forma possível aqui, tá certo? Mas mesmo se você ainda estiver tendo dificuldade, escreve para a gente lá no nosso canal no YouTube. Da última aula, Briane, a Elaine, ela mandou uma mensagem aqui dizendo que não gosta muito de matemática, mas que a aula foi muito boa, tá certo? Então a intenção é essa, a gente trazer a matemática de uma maneira mais atrativa, tá certo? Então entre em contato conosco, porque a aula é feita justamente para ter esse tipo de participação, tá certo? Passar para a professora Briane e daqui a pouco eu volto. A gente já fez um voto de comemoração aqui, ó. Meu produtor até deu uma risada ali. Fiquei feliz, porque a ideia é essa, a gente está trabalhando pra caramba, tentando adaptar sempre o conteúdo para passar nesse formato e ajudar inclusive o seu professor, né? Aqui a interação é para todo mundo. Então a gente aceita as dicas, as sugestões, as dúvidas de vocês para trazer nas próximas aulas, tá? Aqui tem a telinha do aplicativo, Billy vai me ajudar colocando aí o QR Code do sistema Android para você fazer a leitura com a câmera do seu celular e ser redirecionado para a lojinha, onde você vai fazer o download do aplicativo e já vai mexendo nele, né? A gente vai fazendo os testes iniciais para que o aplicativo aí funcione no momento da aula e a gente consiga contemplar. Agora vai aparecer o QR Code do sistema iOS, né? Billy também está me ajudando, esse produto é fera. Está me ajudando aí colocando o QR Code para você que tem esse sistema iOS, direcione a câmera do seu celular para ser direcionado também para a lojinha e fazer o download dele, tá certo? E aí para você acessar, né? Acho que vocês viram os vídeos anteriores recomendando como que você faz o login e a senha. O login é a matrícula. E a senha é a data do seu aniversário com os 8 dígitos, tá? 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos, perdão, para o ano, tá certo? Então, 8 dígitos no total para você conseguir acessar o aplicativo, tá bom? Então, gente, a aula da gente com esse formato possibilita que a interação seja imediata com o aplicativo, lá no YouTube, com os comentários. E aí é interessante, né, ter um parceiro que vai trazendo essa interação, me ajudando aqui a contemplar as dúvidas de vocês, tá certo? O canal, né, toda vez eu trago, olha como ele tá bonito. Tem até um Instagram aqui, que você pode seguir lá também. Você pode acessar o canal, se inscrever, né? Daí você tem lá a possibilidade de procurar as aulas que estão salvas com as datas e com a disciplina. Aqui tem mais uma interação através do chat, né? Mais um momento para a gente reforçar que os comentários de vocês são bem importantes para a gente fazer a melhor aula, tá bom? Aqui a gente tem a Unirec, que é lá que você vai ter o acesso ao material que a gente está utilizando nas aulas, tá? Então, você pode acessar pelo Google ou pelo aplicativo, tá? Vai ser direcionado para lá também, onde você encontra qual que é a organização dessa semana, né? Qual que é o arquivo referente a essa semana para a gente dar continuidade. Aqui a gente está falando da semana 25, que foi a semana passada, porque a gente está finalizando essa ideia de operações com frações, né? Eu achei muito complexo para a gente ficar só com 3 aulas, e aí a gente diluiu para que você entenda bem direitinho, tá certo?
Então, pega aí o seu caderno e o seu lápis, já com aqueles esquemas que a gente fez, para a gente dar uma revisada rapidinho no que a gente viu até agora, tá? Nas aulas passadas, a gente começou entendendo quais que eram os conjuntos numéricos que a gente tinha. Essa parte eu vou dar uma revisada bem breve. A gente tem aqui ó, os conjuntos naturais, os inteiros e os racionais. Os naturais são aqueles números que a gente utiliza para contagem, começam a partir do 0, e aí 1, 2, 3, 4, infinito, né? Um conjunto bem grandão, mas ele tem um marco, ele tem lá um comecinho, literalmente por causa disso que chama marco zero, sabia? Porque começa no 0, né? Daí a gente vai ter um crescente, né? Vai ter um aumento nesse conjunto e aí ele vai se transformar no conjunto dos inteiros, né? Que tem os naturais ali dentro. E o que caracteriza esse conjunto dos inteiros? A gente vai conseguir agora completar o sentido contrário dessa reta, né? Vai conseguir uma simetria nessa reta e aí vai aparecer os números que são opostos, né? Os números negativos. Então a gente vai ter o 0 como centro. Nesse caso aqui vocês estão me vendo, né? Para a direita, aqui no caso de vocês é para a esquerda, né? A gente vai ter os números negativos e no sentido contrário a gente vai ter os números positivos, tá certo? Então a gente já tem essa ideia de posição, a gente já viu esse conteúdo antes e aí eu coloquei para vocês nas aulas anteriores como é que a gente está compondo essa reta, tá bom? Daí, a gente tinha a necessidade de trabalhar com números que não eram inteiros, né? Que a gente percebia que dava vírgula, que dava metade, que dava 0,4. Como é que a gente ia trabalhar com isso? Para que a gente tivesse essa noção de partir, né? Para que a gente tivesse essa noção de fracionar, de dividir, a gente tem aqui os números racionais, que é onde a gente está trabalhando nesse campo, nesse conjunto hoje, tá certo? E os números racionais são definidos nesse formato, ó. É toda a fração representada por A sobre B, onde B é um número diferente de 0, né? São números inteiros e o denominador não pode ser 0, tá bom? A gente viu que todos os números dos conjuntos anteriores podem ser escritos através de uma fração, a fração representando aí a divisão entre os valores. Então, eu tenho ali 5, que é um número natural, foi representado através de fração. Tem o menos 8, que é um número inteiro, né, representado através de fração, que são racionais. Eu tenho uma dízima periódica, de novo os 3 pontinhos aqui. A gente vai ter aí a divisão do 1 para o 3, vai dar 0,333, e aí infinito, né, gente? E a gente tem, por exemplo, aqui um decimal finito, ó. Então, a divisão aí também deu um número com vírgula e a gente tem que esse número também é classificado como racional, tá? Então, fazendo um resumo bem rapidinho das aulas, das informações que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? E aí, a gente tinha essa missão na aula passada de completar esse quadrinho aqui ilustrativo com qual que é a regra, né? Qual que é o caminho que a gente faz para fazer a divisão entre as frações. A gente tinha preenchido até a multiplicação e aí a gente utilizou esse exemplo ontem, ó. A gente queria um exemplo, né? Até pesquisei bastante para colocar um exemplo bem próximo de vocês, do cotidiano, que relacionasse essa divisão com o número quebrado, né? Com o número decimal. E aí a gente tem ali, ó, 2 dividido para 50 centavos. Representamos essa divisão através de uma fração, 2 dividido para 1 sobre 2, que seria a metade, né, de R$1. E aí, quando a gente foi vendo o processo, ó, a gente foi percebendo que, quando eu divido 2 por metade, eu estou querendo saber quantas metades eu tenho em 2 inteiros. Então, a gente descobriu que a gente tem 4. Peraí, professora, eu dividi 2 por um número, 2 é um número pequeno. Aí eu dividi por uma fração e deu um número grande. Como é que dividindo 2 por uma coisa deu 4? Então, a gente está querendo saber esse valor aí de metades. A pergunta que a gente faz é muito importante. Eu preciso entender o que eu estou calculando naquele momento. Quantas metades tem em 2? Tem 4 metades. E como é que esse processo foi feito na prática, né? Depois que a gente atrelou a parte do dinheiro, que todo mundo compreendeu o conceito nessa divisão aí monetária, né, financeira, a gente disse assim, olha, o processo prático para fazer a divisão de fração, você vai manter o primeiro número e multiplicar pelo inverso da fração que vem depois. Inverter a fração é trocar a posição, gente, do numerador com o denominador, tá? Então, a gente tinha 2 dividido para 1 sobre 2. Quando a gente troca a posição disso, fica 2 sobre 1, né? E daí, 2 dividido para 1 dá o próprio 2.
2 vezes 2 deu 4, mas a gente tinha concluído isso visualmente, né? A gente tinha concluído isso, o nosso primeiro exemplo tinha sido bem prático nesse contexto, tá? Nessa ideia. E aí a gente tem o primeiro caso, que é a divisão de um número inteiro por uma fração. Aqui, na aula de hoje, a gente vai explorar mais 2 casos, tá certo? A gente conseguiu completar o nosso quadrinho. Opa, agora sim. Opa, deixa eu voltar. Pronto, a gente conseguiu completar o nosso quadrinho e aí a gente já achou os mecanismos que a gente utiliza, né? Quais que são as regras básicas que a gente utiliza para fazer essas operações com frações. Mas será que em todos os casos de divisão de fração a gente vai fazer desse jeito? Bom, eu trouxe os outros 2 casos hoje e aí a gente vai explorar um pouquinho essa ideia, tá bom? Vamos nessa. Deixa eu trazer aqui, ó. Opa! Uma empresa de laticínios, que é o nosso exemplo, né? Trouxe um exemplo para contextualizar que diz assim, né? Uma empresa de laticínios reserva 1/5 de sua atividade para a produção de iogurtes, sendo esses em 3 sabores: coco, morango e salada de frutas. Qual fração representa a produção de iogurtes de coco? Então, a gente tem aí que é uma empresa que produz vários tipos de laticínios, mas que 1/5 dessa produção é para iogurtes. Essa parte de frações eu tenho certeza que vocês já pega o total e divide para 5, professora, já sei fazer. Então, dessa parte aí, que é dos iogurtes, ele vai dividir em 3 sabores. E aí a gente tem que dividir uma fração em 3 partes. Então, percebe que essa ideia agora já traz para a gente que uma coisa que já estava partido vai ser partido de novo. Então, vamos lá. A ideia básica é que a gente consiga fazer aquela divisão que está ali em cima, ó. 1/5 dividido para 3, né? Por que que vai ser nesse formato? Porque a parte que a gente quer relacionar é a produção dos iogurtes, que representa 1/5 do total produzido nessa empresa, tá certo? E aí eu vou trazer um exemplo visual para a gente, olha. O primeiro passo é a gente entender que existe uma produção total, que existe um inteiro aí, né? E esse inteiro representa todos os laticínios produzidos nessa empresa, tá certo? Só que ele disse que 1/5 dessa produção, ele é direcionado para os iogurtes. Então, o que é que a gente vai fazer com esse inteiro? A gente vai dividir em 5 partes. Vamos lá. Dividir em 5 partes. E escolhi uma delas ali, pintei de rosinha, para que você percebesse que esse rosinha aqui significa a parte dos iogurtes, né? A parte relacionada aos iogurtes, tá certo? Só que o próximo passo, né? A próxima situação que a gente vai fazer é dividir 1/5 em 3 partes. Para que a gente entenda bem, a fração, ela tem esse denominador porque divide tudo no mesmo pedacinho, né? Eu não posso fazer 1/2, onde eu tenho um pedacinho menor e um pedação maior. Não pode ser assim. Então, significa que eu preciso fazer a divisão de modo que eu enxergue todos os pedaços do mesmo tamanho. Eu vou dividir 1/5 ali, que é o rosinha, em 3 partes, só que quando eu faço isso, eu estou dividindo o todo, né? Para a gente enxergar isso melhor. Então, ó, como é que vai ficar a minha divisão? Agora eu tinha dividido inicialmente na horizontal e depois eu puxei na vertical, aí dividindo em 3 partes. Quando eu dividi em 3 partes, o pedacinho que ficou em comum, ó, do rosinha, foi esse verde mais claro aqui, deixei destacado, né? E aí é isso que a gente quer saber. Se a pergunta é, quanto que é a terça parte, porque eu estou dividindo para 3, de 1/5, ele vai ser sinalizado por esse pedacinho, ó. 1/5 era o rosa, e a terça parte, dividir para 3, vai ser esse verdinho aqui mais claro. Só que o meu todo agora, que tem que estar dividido em partes iguais, dividiu-se em quantas partes no total? A gente vai ter, ó, 3 vezes 5, a gente tem 15 quadradinhos aí, não é? E eu tenho aquela parte que a gente está tentando achar, tentando calcular, destacada aqui no cantinho, que é esse 1. Então, significa que depois que eu dividir para 5 e eu dividir para 3 de novo, eu tenho uma parte de um total de 15 partes. E aí, será que captou bem essa ideia? A fração que vai ser representada disso aqui, ó, vai ser 1/15, tá? O número 1 em cima e o denominador sendo 15, porque é a quantidade de partes dessa divisão aqui. Então, 1/15 dos laticínios são iogurtes de coco.
É bem interessante essa parte de divisão, porque trata de duas informações ao mesmo tempo, né? Eu estou dividindo o que já está dividido, né? Então, a gente está dividindo e dividindo de novo. E, além disso, a gente está afunilando a característica. Então, aí eu podia até trazer a professora de português para ajudar a gente nesse cuidado da informação. Porque se antes já tinha dividido numa classe, que seria os iogurtes, depois esses iogurtes foram particionados em 3 sabores. E aí a gente está afunilando a característica. Então veja, 1/5 era só de iogurte e 1/15 são os iogurtes de coco. E aí a gente poderia ver os outros sabores que teriam o mesmo tamanho, né? O morango e a salada de fruta teriam o mesmo tamanho, tá certo? Mas e qual que é o processo prático para isso? A gente acabou de descobrir pelo exemplo que aquela divisão ali vai dar 1/15. Será que a gente pode repetir o mesmo processo que a gente verificou no exemplo anterior? Então, ó, para calcular bem rapidamente o resultado de uma divisão de uma fração por um número inteiro, que é o caso que a gente está vendo agora, diferente de zero, é só multiplicar a fração pelo inverso do número inteiro. Então, a gente está percebendo que o mecanismo ele vai se manter. Eu só preciso ter cuidado quem que eu vou deixar fixo e quem que eu vou trocar de posição, né? A fração inicial, que é 1/5, vai permanecer e a gente vai alterar a posição agora do 3, invertendo esse número. Lembra que a gente mostrou em alguns momentos atrás que todo número pode ser representado através de uma fração. E se eu quero representar o 3 através de uma fração, seria 3 sobre 1, né? Então, a gente vai inverter isso e a gente vai ter 1 sobre 3. A gente repetiu 1/5 e está multiplicando agora por 1/3. O que era 3, a gente trocou de posição, né? Inverteu a posição, ficou 1/3. E quando a gente multiplica, ó, 1 vezes 1 vai dar 1 e 5 vezes 3 vai dar 15, que foi o que a gente tinha achado anteriormente, tá? Então, você percebe que a gente está repetindo o processo, só que agora em situações diferentes. Antes, eu dividi o 2 por 1 sobre 2. Primeiro caso, né? Um número inteiro por uma fração. Agora, a gente pegou uma fração e dividiu por um número inteiro. Mas o mecanismo é o mesmo. Repetimos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo termo. Tranquilo até aí? E aí, Tiago, será que a gente conseguiu fazer com que esses alunos conseguissem compreender qual que é essa ideia da divisão das frações? Pessoal, você percebe que quando a gente trouxe em aulas anteriores, né, as 4 operações, né, a professora Briana está completando agora, as 4 operações com as frações, a gente está chamando bem a atenção que quando você trata com frações, o sentido da divisão, da multiplicação, da adição e da subtração, ele não muda em essência. Só que o modo de pensar, na hora que você está fazendo a conta com a fração, você precisa de um raciocínio um pouco diferente, né? Até porque, né, Brina, é muito comum a gente na sala de aula, quando vai tratar de uma operação, de um problema qualquer com as frações, o que é que eles dizem na maioria das vezes, né? Faz com um número normal, porque geralmente o número normal para nós são os números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 10, 1 milhão. E esses números quebrados em forma de fração, eles precisam de um raciocínio diferente, um modo de pensar diferente. Eles continuam representando as mesmas coisas que os demais números representavam, só que com uma maneira de se expor, uma maneira de ser representado diferente, né? Então, por isso que o processo de você aplicar as 4 operações são distintos, né? Então, lembra quando a professora Briane, ela montou aquele quadro lá das 4 operações, ela criou um mapa mental, né? Ou seja, para adicionar e subtrair números em forma de fração, você tem que se preocupar com um numerador, ou seja, como é que esse numerador está na hora de você multiplicar. E na hora de fazer a divisão, essa ideia de trazer uma representação gráfica, um modo de você fazer uma operação, compreendendo como é que essa operação se dá de modo de desenho, em modo figural, ele ajuda você a compreender o que é que aquilo está aparecendo em forma de cálculo, né? Porque ficaria muito mais complicado a gente simplesmente dizer que quando vai se dividir uma fração por outra, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mas isso aí é apenas o uso na hora que você está fazendo, depois de ter compreendido as operações, tá bom? Então a ideia aqui da aula da professora Briana é justamente criar um significado para isso que mecanicamente vocês farão uso para o resto da vida escolar de vocês.
que é repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Mas a gente percebe, né, a gente discute muito, eu e a professora Briane, que é importante você saber em matemática o porquê das coisas e não simplesmente usar. É lógico que depois que você compreender os porquês dos elementos, das técnicas matemáticas, você pode fazer o uso delas, mas é importante você saber de onde é que ela vem. Então, compreende bem a ideia de divisão de fração através dessas figuras, desse desenho que a professora trouxe, dessa situação que ela criou, que eu garanto que quando você for fazer outras divisões, quando seu professor ou sua professora trouxer outras situações em que você precisa fazer a divisão de frações, você vai perceber uma facilidade maior, porque você vai compreender como é que você está procedendo cada uma dessas etapas, tá certo? Então, vê as aulas sobre as 4 operações com frações, tenta compreender cada uma delas, né? Tenta fazer algumas situações parecidas, pergunta teu professor, tua professora, se tem alguma atividade a mais, olha lá as trilhas de ensino da semana referente e estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Vou voltar agora com a professora Briane. Então, o Tiago falou de uma coisa bem importante, né, gente? A gente está mostrando o motivo pelo qual a gente está fazendo isso, né? O processo mecânico, ele é importante porque vai fazer com que você tenha uma ferramenta, né? Como que eu vou fazer essa operação quando ela aparecer mais na frente? Mas a gente está mostrando para você a justificativa desse processo ocorrer daquela maneira, né? Até parece uma musiquinha depois de um tempo, né? Quando você já desenvolve as frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Só que isso acaba sendo muito mecânico. Se eu disser para você, você vai fazer a conta, tenho certeza que você consegue executar o processo, mas você vai dizer, não sei por que eu estou fazendo isso, eu faço porque me disseram, mas eu não tenho certeza se isso está certo, eu não tenho consciência do que aquela continha significa, tá? Para a gente finalizar o exemplo, né, eu trouxe um exemplo agora que divide fração com fração, e a pergunta, para ser mais objetiva, é bem específica, ó. Quantas vezes será que 1/8 cabe dentro de metade? Então, a gente está dizendo aí que eu tenho um inteiro, né, uma quantidade inteira, que foi dividida em metade, só que eu quero saber quantos oitavos cabem ali dentro, né? E aí a gente precisa lembrar dessa ideia da figura mesmo. É sempre bom representar as frações com essas partições. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A ideia é dividir metade em oitavos, uma vez que oitavos são menores do que metade, né, gente? Lembra da ideia de comparação? Quanto maior o denominador, menor aquele valor ali, né? Porque eu estou dividindo em mais partes. Quando eu divido em mais partes, eu tenho uma quantidade menor, tá? Daí a gente vai ter essa representação. Eu tenho aí um inteiro e ele está sendo representado aí através do rosinha, ele está representando, na verdade, através do rosinha a metade desse inteiro. Só que a ideia aí é a gente perceber como é que esses oitavos vai aparecer. Então, quer dizer que eu dividi essa mesma figura em 8 partes. E aí a gente percebe que quando eu faço a visualização do mesmo espaço que representa a metade, em oitavos, a gente tem aí essa divisão em oitavos sendo representada por 4 pedaços, né? 4 partes. Então, visualmente, aqui está dividido ao meio, esse de baixo representa metade. Aqui está dividido em 8 partes e aqui a gente está representando cada pedacinho desse em 1/8. E aí, visualmente, você consegue perceber que tem 4 oitavos que representam essa metade inteira aqui? Então, veja que a gente está associando agora a quantidade de vezes que aquela fração cabe dentro da outra, né? Até uma ideia da gente perceber isso de maneira visual, porque quando o cálculo acontecer, a gente vai entender de novo a ideia de dividir uma coisa para dar um número maior. Olha só, a gente percebe que 1/8 cabe 4 vezes dentro de metade. É até bom que Jéssica estava conversando aqui com a gente no começo e ela já ganha argumento para trabalhar com essa ideia de divisão, hein? Então, vê, a ideia daqui é manter o mesmo processo, né? A gente vem repetindo essa ideia do processo prático de fazer essa divisão de frações. Você vai repetir a primeira, que é 1/2, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Agora, a gente vai trocar a posição do 1 com o 8 e ficou o 8 em cima, no numerador, e o 1 embaixo no denominador, né? Só que a gente já viu o processo prático também de multiplicar a fração. Então, vai ser 1 vezes 8, que vai dar 8, e 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, a gente tem 8/2 como a
a fração representa uma divisão, a gente tem que 8 dividido para 2 vai dar 4. Esse 4, como é que pode, minha gente? Eu estou dividindo 1 sobre 2 e deu 1 sobre 8 e deu 4. Como é que pode fazer isso, né? Então, é essa ideia mesmo. A gente está vendo que 1/8 cabe 4 vezes dentro de metade. Por isso que a gente precisa entender visualmente a ideia dessa representação fracionária, precisa entender como é que essa operação de divisão está acontecendo e qual é a quantidade que a gente está buscando nesse processo aqui, tá? Então, basicamente, para calcular bem rapidamente o resultado de uma divisão de uma fração por outra, que acabei repetindo, né? Você vai pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá certo? Então, vamos revisar rapidinho, vou passar a palavra para o professor Tiago para ele finalizar a nossa aula, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado, tá certo? Então, para finalizar essa ideia, né, é sempre importante você compreender que as 4 operações com frações você precisa proceder de uma forma diferente, tá certo? Qualquer dúvida, escreve para a gente lá no canal, escreve para a gente no aplicativo, tá certo? Será um prazer entrar em contato com vocês para tirar as suas dúvidas, ok? Tchau, tchau e até a próxima. Bom, gente, aqui a gente conseguiu completar o nosso quadro e aí no finalzinho da aula vocês podem já fazer uma foto, né, printar a tela dependendo da situação para guardar esse mapinha mental com todos os esquemas, né, todas as situações que você vai precisar aí verificar para realizar esse tipo de operação com fração, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai se ver logo mais. Até a próxima, pessoal!